Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que nos destes a graça de pertencer à vossa igreja e de participar da vossa missão de salvar os homens, ajudai-nos a conhecer-vos melhor, a seguir-vos mais de perto e a transmitir-vos a todos os homens. Inspirai-nos coragem e entusiasmo para sermos amigos de todos aqueles com quem nos encontramos, a fim de podermos aproximá-los de Ti. Nunca permitais, Senhor, que vos ofendamos com palavras ou atos. Mantende-nos sempre perto de vós e tornai-nos membros vigorosos da Tua Igreja. Fortalecei e fazei crescer a vossa vida dentro de nós, para que tudo o que fizermos seja feito convosco e para vós. Amém. Meu nome é João Miguel, sou da catequese do Sagrado Coração de Jesus. Padre, o que é a Santíssima Trindade? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, crianças. Uma saudação especial também aos pais, às nossas catequistas, nossas queridas catequistas. O João Miguel me fez uma pergunta sobre a Santíssima Trindade e eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre o tema da Santíssima Trindade. Vamos começar a partir da palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus. Se você está com a Bíblia em suas mãos, abra São Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Capítulo 28, de 18 a 20. Jesus aproximou-se e falou aos seus discípulos: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, batizando-os todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, crianças, João Miguel, a partir desta pergunta, nós fomos às fontes sagradas. Nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus esse ano. E nós vamos ouvir ainda, um pouco mais na frente, esse texto que nós acabamos de ouvir aqui. Já quase no finalzinho do texto de São Mateus, e é um pedido que Jesus faz, é uma ordem que Jesus faz à sua igreja. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai-os, e aí usa a fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em seguida Jesus diz assim: depois do batismo, ensinai-os. Está vendo como a catequese é permanente? Depois de ser batizados, ensinai-os a lembrar e a viver tudo o que vos ordenei. Então, nós cristãos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na Trindade, e essa vida nova no batismo exige de nós uma vivência fiel dos ensinamentos de Jesus. E a pergunta é: o que é a Santíssima Trindade? João Miguel, povo de Deus. Deus, ao longo da história humana, a história bíblica, ele foi se revelando. Ele foi se revelando por etapas, e na medida que você pega a Bíblia, né? Na medida que você pega a Sagrada Escritura, esse texto tão bonito, feito por muitas mãos, por inspiração divina, por muitas mãos, né? Séculos e séculos, milênios e milênios, né? Isso aqui levou-se um bom tempo, séculos e séculos,
para ser escrita. E aí nós vamos vendo essa relação de Deus, o Criador, com a criatura. E ele vai se revelando. A palavra mais certa para falar de Deus é essa. Ele vai se revelando. E aí o primeiro momento da revelação de Deus é que ele é criador. Deus é criador. E aí tem toda a narrativa da criação, né? Depois o segundo passo é dentro da cultura patriarcal de Israel. A palavra patriarcal vem da ideia de pai, né? A ideia patriarcal de Israel, que esse criador foi chamado de pai. Ele foi chamado de pai. Então, desde os patriarcas para cá, né? A literatura bíblica foi chamando Deus de pai. Isso depois tem uma aplicação também na sociedade, né? Mas vamos lá. Segundo passo, segundo momento, o terceiro momento da revelação, por assim dizer, é quando Deus tira o povo do Egito, da escravidão, que ele foi chamado de libertador. E aqui foi o grande momento do Antigo Testamento, foi a saída do povo de Deus do Egito. E até os historiadores dizem, os biblistas, os estudiosos, que foi a partir daqui que começou a ser escrito o livro, os textos sagrados. Até então, antes não tinha. Então, quando o povo começou a lembrar do que Deus tinha feito por eles no Egito, e aí começaram a fazer uma memória do passado, e começaram a escrever isso, né? Ao ponto de chegar ao relato da criação. O relato da criação é pós-exílio, né? Quando Deus estava fazendo as coisas, não tinha ninguém escrevendo não, viu? Então é um relato posterior, para justificar que aquele Deus que nos libertou lá do Egito é o mesmo Deus que criou todas as coisas. O outro passo é na encarnação. É quando Jesus nasce no seio da Virgem Maria, né? Na casinha de Nossa Senhora com São José, que estavam prometidos em casamento. Quando Deus nasce ali, há uma nova e grande revelação. Deus tem um filho. No Antigo Testamento se chamava de pai em relação à criatura, né? Mas agora se descobriu que existe uma outra pessoa na Trindade que nós chamamos ele de filho. O Filho de Deus se encarnou, o Messias. O que foi dito pelos profetas, que viria o Messias para nos libertar. E aí esse filho se revela em Jesus, né? Se revela como Filho de Deus, gerado no seio de Maria, não criado por Maria, né? Ele existe antes da criação do mundo. Então isso aqui é uma novidade imensa, esplendorosa, né? O Deus que é Pai tem um Filho e está se revelando para nós agora. E Ele é a imagem do Pai. Quem me vê, vê o Pai. A outra revelação de Deus, que já tinha sido falado também pelos profetas no Antigo Testamento, e até no ato da criação o Espírito pairava sobre as águas, né? Veja que é uma leitura retroativa. Eles jogam para trás até chegar no ato da criação, né? De que Deus estava lá criando, o Filho estava lá também fazendo as coisas com o Pai, e o Espírito Santo que estava lá modelando todas as coisas. Então, em Jesus, nós aprendemos que existe um Pai, Ele que é Filho, e a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Levou um longo processo histórico para entender isso, né? É claro que nós não temos total conhecimento de Deus, assim, né? Como Ele é, da natureza divina. Tudo que nós sabemos sobre Deus é a partir de Jesus. É a partir dele que é a revelação. É a palavra que eu vos dei no início. Revelação. Jesus revelou o Pai, a face amorosa de Deus, se revelou como Filho, o Deus do amor, e revelou o Espírito Santo como aquele que é Paráclito, que quando a gente se batiza recebe os três, e essa vida nova do Espírito vai agindo dentro de nós, a Trindade vai agindo dentro de nós. Então, não é visto meramente por olhos carnais, mas o olhar da fé. Jesus diz assim: quem crê, for batizado, será salvo.
Então nós temos que olhar as coisas de Deus com esses olhos, sim, né? Nós não somos gnósticos, mas temos que olhar principalmente com o olhar da fé, o olhar da sensibilidade da fé, certo? Então Deus vai se revelando assim à humanidade ao longo da história. Claro que nós estamos falando aqui da cultura judaica, né, que foi fundadora do Antigo Testamento. Nós estamos falando de um judaísmo que fez brotar também o cristianismo. Mas a gente pode pensar assim, Deus se revelou em outras culturas, a outros povos. Sim, Deus se revelou. Até porque o Espírito sopra onde quer, Deus se revela como quer. Agora, imagine um funil, uma coisa funilando assim, né? As várias manifestações na abóbada mais aberta, e aí o afunilamento, quer dizer, Cristo foi afunilando essa revelação. Quem me vê, vê o Pai. Então nós podemos encontrar, por exemplo, uma semente da revelação de Deus entre os índios, podemos encontrar uma semente da revelação divina em outros povos que não conheceram Jesus na época dele, né? São as sementes divinas que estão espalhadas em todos os lugares, as sementes da revelação. Mas só Jesus, e nós cremos nisso, só Jesus é quem revela o Pai plenamente. Para terminar, eu gostaria apenas de dizer uma coisa. Quando Jesus morreu e ressuscitou, que você vai no livro dos Atos dos Apóstolos, você vê a igreja batizando em nome de Jesus. Veja que até os evangélicos, nossos irmãos, dizem assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Naquele momento, depois da ressurreição, era preciso justificar o nome de Jesus como Filho de Deus. Por isso que está lá. E Paulo usa muito isso. Em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Foi um processo, né? Depois a igreja dá um passo a mais para dizer que as coisas não acontecem só em Cristo. Principalmente porque ele é um mediador. Mas acontece em nome da Trindade. Os batismos também em algumas comunidades cristãs no início era feito em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Nossa pregação em nome de Jesus. Hoje nós já temos maturidade espiritual para entender que a coisa acontece, a graça acontece em nome da Trindade. Por isso que começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A consagração lembra, né, a ideia da Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo está envolvido a Trindade. Cristo está na Trindade. O Pai está na Trindade. O Espírito está na Trindade. Então não pode ser visto separados não, viu? Porque senão cometemos uma heresia aí de separação. Certo? O que é uma heresia, padre? É uma forma errada de pensar a fé. Tá? Juntos eles estão, produzem comunhão, produzem fraternidade, por isso que é o Deus do amor, e imprime na humanidade o que eles são, a imagem e semelhança deles, né? Jesus diz no Evangelho que nós acabamos de ouvir que quem é batizado anuncia o reino de Deus, não é anunciar devocionismo, viu? Anunciar o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Eu vou falar disso depois em outro vídeo sobre virtudes, sobre valores do reino de Deus, tá bom? Então, espero que eu tenha respondido. É desafiador falar da Trindade, é desafiador falar para crianças, mas a gente continua dizendo assim, eis-me aqui, Senhor. Paz e bem a todos, Deus abençoe. Convido os pais neste momento a rezar comigo esta oração, uma oração que nós fazemos pela vocação dos filhos. E a você que está em casa nesse momento, rezando conosco neste retiro espiritual destes dias, rezemos juntos. Senhor, eu vos rogo pela vocação dos meus filhos, que seja qual for a que tiveres determinado para cada um deles, que eles obtenham a graça de descobri-la
e aceitá-la conforme a vossa vontade, e se entregue a ela de modo dócil e generoso, cumprindo com fidelidade seus deveres, com ética e responsabilidade. E se em vossa infinita bondade quiserdes chamá-los ao vosso serviço, formai em mim, Senhor, um coração generoso e disponível, que aprecie na sua magnitude o dom inigualável da vocação sacerdotal e consagrada. Senhor, dai-me a alegria e a humildade de reconhecer e agradecer tão fecunda bênção que destes aos nossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.